Bom dia, com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, nos regozijaremos nele, em nome do Senhor Jesus. É com alegria no meu coração que eu estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, em nome de Jesus. A palavra viva, a palavra rema, a palavra que vai trazer transformação verdadeira na sua vida, em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Ele preparou esse dia maravilhoso para mim e para você. Então desperta, tu que dormes, é hora de despertar. É hora de se levantar, é nada de ficar deitado, nada de ficar prostrado. É hora de se levantar, é hora de se posicionar em nome de Jesus. Bom dia, irmã Deus, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, é hora de se levantar, é hora de se posicionar em nome de Jesus. Então se alegre nesse dia para a glória de Deus em nome de Jesus. Irmã Deus, você entrou aí agora, só me fala aqui se tá dando para me ouvir, por favor. Em nome de Jesus, vê se tá dando para ouvir, tá? Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte, obedecem que o Espírito de Deus dirija a vida deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Vamos começar de novo. Gálatas, capítulo 5, eu deixei a luz apagada. Peraí, só acender esse... porque fica pegando no meu óculos, e aí às vezes eu não vejo nem meu olho. Deixa eu abaixar uma coisa aqui, é tudo ao vivo mesmo. Vamos lá. Aí eu não enxergo o que eu escrevi, nem o versículo. Ô Jesus, ajuda aqui. Aqui, ó, Gálatas 5,16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos da natureza humana. O que quer dizer? O que o Senhor quer dizer? Essa aqui é nova, é na linguagem de hoje, por isso está diferente, né? Quero dizer a vocês o seguinte, deixa que o Espírito de Deus, ele dirija vocês, que o Espírito de Deus, ele direcione vocês, e não obedeça os desejos da natureza humana. O que quer dizer? Olha, eu vou dizer para vocês, deixa que o Espírito Santo guie vocês. Não ande na carne, não. Não ande na natureza humana, não. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo dirigir a vida de vocês. Isso é o Senhor Jesus dizendo, tá? O que esse versículo ele quer dizer, traz para nós hoje? Quer dizer o quê? Olha, não é na força do seu braço, não. Não é na sua natureza humana, não. Sabe por quê? Porque ela é falha. Ela te puxa para trás. Ela não tem a direção acertada. Mas olha, submeta ao Espírito Santo. Submeta-se a Deus. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela guerreia contra o Espírito. A nossa natureza humana, ela é contra Deus. Então, o que o Espírito está dizendo? Olha, deixem o Espírito de Deus dirigir vocês. A nossa carne, ela quer o gostosinho. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela quer o pecado. A nossa natureza humana, ela quer aquilo que desagrada o Espírito. Por isso que ele diz aqui, ó, o apóstolo Paulo diz à igreja de Gálatas, olha, quero dizer a vocês o seguinte, deixe o Espírito Santo guiar vocês. Não anda na carne, não. Não anda na carne, na natureza pecaminosa, não. Anda no Espírito. Por isso é a necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo todos os dias. E eu aconselho você, se encha do Espírito logo de manhã. Se encha da palavra de Deus logo de manhã. Quanto mais você cede às tentações, quanto mais você cede à sua carne, mais escrava da carne você vai ficar. Quanto mais você cede o pecado, ele vai se tornar normal para você. É igual o viciado em açúcar. Se a pessoa ela come o açúcar, aquele açúcar vai viciar ela.
E vai ser difícil ela largar aquele vício. Muitas pessoas são escravizadas, vamos dizer, indo por o desejo da carne, viciada em pornografia, dopamina barata, momentânea. Tem pessoas que são levadas pelos desejos pecaminosos da carne. Ela deseja o gostosinho, prazeres rápidos. Ela deseja aquilo que é contrário ao espírito. Por isso que é uma luta todos os dias. Por isso que você precisa se encher do espírito. Não é na sua força, não. Se for na sua força, você quer só o morno. Você quer só o morninho, sabe? Tem então a história de um sapo que foi jogado na água e foi aquecendo aos poucos. E ele achou legal, um morninho. Mas o morninho lá depois se esquentou e matou o sapo. Não se conforme, bom dia, irmã Daiane. Não se conforme com morninho, com gostosinho. O gostosinho não vai fazer bem para você. É igual uma comida. Vamos no raciocínio aqui, lembrando. É igual uma comida boa, uma comida saudável. Às vezes não vai ser gostosinho. E às vezes você precisa comer aquela comida porque vai fazer bem para o seu corpo. Porque às vezes a comida ela é até boa. Não é verdade? É igual aqueles restaurantes que tem a comida barata, não é? Aquele restaurante que tem a comida, vamos dizer, é R$5, a marmita assim, à vontade. Aí você vai lá e compra aquela marmita, aí você come, é gostosinho, mas aquela comida, ela foi feita com ingredientes estragados. Ela foi feita com ingredientes, vamos dizer, temperos industrializados e fez com que aquela comida, ela ficasse o quê? Gostosinha. Nem tudo que é gostoso é saudável. É igual, vamos dizer por refrigerante. Você toma o refrigerante, é gostosinho, mas não é saudável. Não é saudável. Por isso que o Senhor, ele diz assim, olha, anda no Espírito. Seja conduzido pelo Espírito, não pela carne. Porque a carne, ela quer o gostosinho. É uma luta todos os dias. Eu tenho até um louvor que fala sobre isso. É matando o meu eu. Aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Em nome de Jesus, então, nós precisamos o quê? Andar pelo Espírito. Assim como Gálatas 5,16 toma para a sua vida. Quero dizer a vocês o seguinte, deixe o Espírito de Deus dirigir a vida de vocês. E não obedeça os desejos da natureza humana, não. Não obedeça o desejo do ser humano, não obedeça o desejo da sua natureza, não, porque senão você vai se perder. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, ele suaviza a nossa vida, ele molda a nossa vida, ele nos remodela, na verdade, não é? Quando nós andamos pelo Espírito, ele nos molda, ele nos remodela. Ele remodela os nossos corações. E nós podemos aprender, desejar o que Deus ele deseja. O que Deus considera melhor para nós. Não é aquilo que nós achamos que é melhor, mas aquilo que Deus deseja para nós. Porque Deus ele deseja para nós é o melhor. É o melhor. E às vezes não vai ser o gostosinho. Às vezes não vai ser o morninho. Às vezes o Senhor, ele te coloca em desafios. Às vezes o Senhor, ele te coloca em situações desafiadoras para ver e provar o seu coração. Vamos ver se esse aqui está andando mesmo no Espírito. Vamos ver se esse meu filho amado, ele está andando lá na carne ou no Espírito. Escolha andar no Espírito. Por isso, busque se enche do Espírito todos os dias. O segredo para viver uma vida piedosa e do Espírito Santo. Esse é o segredo. O Espírito Santo, ele é simplesmente Deus. O Espírito Santo, ele é simplesmente Deus. É Deus habitando em nós. É Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Jesus. Quem é o Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que nos conduz.
É Ele que nos dirige. Por isso que tudo vem dele e é para Ele. Se você sair, se tirar Deus de você, só resta o pecado. Se tirar Deus de mim, só me resta o pecado. Só me resta a carne. Só me resta a natureza humana. Por isso se encha do Espírito. Se encha de Deus todos os dias. Deus, Ele quer continuar a obra dele em nós. A obra poderosa de Deus. Ele quer continuar em nós e através de nós. Por isso se encha do Espírito. Não se deixe levar pela natureza humana, pela sua carne, mas seja levada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nos apegamos à palavra, inspirada pelo Espírito Santo, não é só possível, mas também provável viver uma vida que honra a Deus. É provável. É provável sim. Você consegue. Você é forte. Decida fazer aquilo que precisa ser feito. Decida viver no Espírito. Decida tomar decisões até mesmo difíceis, desafiadoras, mas para honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus. A obra começa em nós. A obra já foi concluída lá na cruz. Jesus já morreu, já pagou um alto preço por mim e por você. E Ele o quê? Ele espera que nós tomamos posse dessa obra e continuamos essa obra poderosa que Ele começou lá na cruz, que Ele finalizou na cruz. Mas hoje nós devemos o quê? Continuar essa obra. Então primeiro você e depois as outras pessoas. Seja transformada, seja impactada, seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Coloque isso no seu coração. Nem tudo que é gostosinho é bom. O gostosinho, às vezes, não é bom para você, tá bom? Em nome de Jesus, então cuida de você primeiro. Primeiro eu. Fala primeiro eu. Primeiro eu. A mudança, ela começa em você. A mudança começa em nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a mensagem de hoje? Estão preparados aí em nome de Jesus? Desperta tu que dormes. É hora de despertar. É hora de se levantar nesse dia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é hora de acordar. É hora de se levantar. Como vencer o medo? Como que eu vou vencer o medo? Não tenha medo. Deus está o quê? Com você. O medo, ele paralisa, mas a fé te faz avançar. Já escreve aí, ó, a fé. O medo me paralisa. Escreva no comentário aí, eu preciso que vocês movimentem esse Instagram aí. Ó, o medo paralisa, mas a fé te faz avançar. O medo, ele te paralisa. Somente a fé te faz avançar. Deixa eu apagar esse negócio aqui, ver se fica melhor. Acho que agora dá para me enxergar aqui. A fé, o medo, ele paralisa. Mas a fé te faz avançar. Isso, o medo paralisa. Bom dia, Acla. Bom dia, bom dia. Você acordou agora, né? Ah, menina. O medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa. Mas a fé te faz avançar. A fé que te faz o quê? Sair do lugar. O medo, você fica como uma estátua, parado, não sai do lugar. Não tem mudança nenhuma. Mas o quê? A fé, ela faz com que você o quê? Avance. Põe isso no seu coração. Toda vez que você tiver o medo e ele tentar te paralisar, você vai falar assim, não vai me parar, eu vou avançar, eu vou agir pela fé. Então a fé é necessária. O medo é contrário à fé. Quando você tem medo, você não tem fé. É contrário. É igual o Jó, aquilo que eu temia me sobreveio, é contrário à fé. A fé te faz avançar. O medo te faz o quê? Recuar, paralisar. Você não sai do lugar. Você fica estátua ali, ó. Nada te tira daquele lugar. Aí volta e mexe, você tá no mesmo lugar. Vira e mexe, passa ano, sai ano. E você tá lá, no mesmo lugar. Você não avança. Você não sai do lugar. Por quê? Porque você não tem fé. A fé é o quê? Você coloca o pé, você vai com o pé, Deus coloca o chão. Você vai com o pé, Deus coloca o chão.
Você só dá, a fé é ação. A fé não é só imaginação. A fé não é só pensar. Não, a fé é ação. Você age de acordo com aquilo que Deus ele diz a seu respeito. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você ouve a palavra, aquilo se torna realidade na sua mente, você imagina, então você age. A fé não é morta, não é sem obras. A fé ela é de ação, é de avançar, é de sair do lugar. Agora o medo não. O medo te paralisa. O medo você não sai do lugar. Você fica paralisado. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de quê? Moderação. Deus, ele não te deu o espírito de medo. Deus, ele não te deu o espírito de medo. Ele te deu um espírito como? Ele te deu o espírito. Nós começamos lá no início falando do espírito. Ó, qual o espírito que Deus te deu? Um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de quê? Moderação. O Espírito Santo, ele não tem medo. Vamos dizer, você tem um espírito que mora em você que ele não tem medo. Por isso é o dever, por isso é a necessidade de andarmos pelo quê? Pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele não tem medo. Ele é um espírito que tem fortaleza para você. É um espírito que tem o quê? O amor. Um espírito que é moderado, tem moderação. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. O que é o medo? O medo é uma emoção natural, mas não deve nos dominar. Que eu explicar para vocês, já falei em outra live sobre o medo, né? Sobre coragem. Ó, o medo, todos nós sentimos. Você sente, eu sinto. Todos nós sentimos medo. Medo, às vezes, é um sentimento. É um sentimento. Você vê vamos dizer, às vezes você tem medo de altura, às vezes você tem medo, de passar em cima de uma ponte estreita, aquelas da roça, estreitinha, tem pessoa que morre de medo. Eu tinha medo de passar naquela pontinha. Mas o que acontece? Para explicar para vocês. O sentimento tem. Às vezes temos medo. Vem um sentimento com medo do futuro, medo de algum acidente, medo. Nem tanto que o medo é contrário à fé e o medo, ele atrai as coisas ruins. Por isso a importância de você o quê? Ter o verdadeiro amor dentro de você para você não sentir esse medo. O que acontece? Tem o medo, o sentimento do medo. Mas aí o que acontece? O Senhor, ele não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de moderação e de fortaleza. Vamos dizer, de coragem. O que acontece? O sentimento vem de medo, mas você tem coragem. Você vai além do medo. Vem o sentimento, mas você age. Você vai, mesmo com medo. Se o medo estiver te paralisando, é porque você não tem o verdadeiro amor dentro de você. O medo, ele não pode nos parar. É medo de ser aceito, é medo de ser criticado, é medo do que os outros vão dizer de você. Quem tem medo não tem a sua identidade ainda forjada em Jesus. Ainda não entendeu a sua identidade em Deus. Você é filho amado, você pode o que você quiser. Você consegue o que você quiser. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. O medo, ele vem. Às vezes, de falar em público, eu tinha muito isso. Entendeu? Quando colocava eu para pregar, eu ficava assim, sentia o medo. É aquele medo, o coração acelerava. Falei assim, meu Deus, o que vão dizer de mim? Aí, às vezes, em vez de, vamos dizer, fluir a mensagem, ser produtiva, como o medo, ele era tanto que às vezes travava. Então, isso às vezes acontece, mas mesmo com medo, eu ia e o quê? E fazia. É isso que você tem que fazer. Aquilo que você tem medo, vai e faça. Deixa dar errado já. Já deixa dar errado, porque aí você já sofre logo, já toma logo e pronto. Não fique. Quando a pessoa, ela tem muito medo, ela tá precisando passar por alguns desafios. Alguns desafios que vai exigir dela que ela vença mais o medo. Por isso que contra o medo, você tem que ter o quê? Coragem. Você tem que ter coragem. O sentimento, ele vem. Ele tenta nos paralisar.
Você fala, o medo vem e fala assim, você não dá conta, você não consegue, você é muito pequeno. Ele nos diminui, ele nos paralisa. A fé não. A fé fala assim, você consegue, você pode, você é mais do que vencedor, saia do lugar, coloca o pé que eu coloco o chão, então você sai do lugar. Por isso que o medo é contrário o quê? A fé. Se você tem medo, aquilo que você tem medo vai vir sobre a sua vida. Eu já vi muitos casos, pessoa que morre de medo de se acidentar no trânsito e acaba o quê? Acidentando. Porque o medo, ele atrai aquilo, ao contrário, a fé. Agora, quando você fala assim, é igual uma família que a maioria morre de acidente de carro. A maioria, porque vamos dizer, o diabo usa ali aquela situação para aprisionar as pessoas. Então, a família, então todos eles têm medo de acidente de carro. Todos eles têm medo e acaba o que? Acontecendo. Então, devemos tomar muito cuidado com medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Passe por desafios para aumentar a sua fé. Não deixe o medo te paralisar. São situações que acontecem na vida das pessoas que eu fico assim, meu Deus. É igual na vida de Jó, olha para Jó. Aquilo que ele temia sobreveio para ele. Então tome cuidado com medo, não tenha medo. Vença o medo com a coragem. O medo é uma emoção natural, todos nós sentimos. Vem. E às vezes até mesmo para nos defender, Deus fez tudo perfeito. Por exemplo, você vê um buraco ali, você não vai passar em cima dele. Você não vai, porque você vai cair. Às vezes você está num determinado lugar e é bem perigoso, você vai sentir medo daquilo lá para te proteger. Então é um sentimento, então você não vai pular dali. Você vai cair, vai se machucar. Mas tem situações da nossa vida que você precisa ter coragem. Coragem de expor. Coragem de falar de Jesus. Coragem de colocar os seus sentimentos para fora. Não ter medo de ser julgado. Não ter medo de ser criticado. Somente fale aquilo que está no seu coração. Hoje, o que eu vejo muitas pessoas, filhos de Deus, que são tímidos. Nem tanto que a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu tomei isso para minha vida. Assim, quando eu me converti, eu era muito tímida. E essa palavra, ela falou comigo. Ela falou assim, nossa, se os tímidos não herdarão o reino do céu, eu não vou ser tímida. Eu vou ser ousada. E nem tanto que eu orava para Deus, falei, Senhor, me dê uma língua erudita, me dê ousadia. Eu quero ser ousada. E eu fui, de repente, não, eu fui vencendo etapas da minha vida, processos, até o quê? Eu falar. Não ter medo que as pessoas vão falar de mim. Então isso é necessário você dominar. Dominar o quê? O medo. Vença o medo com coragem. Em nome de Jesus, o inimigo, ele usa o medo para nos impedir de avançar no propósito de Deus. Quantas pessoas o inimigo, ele tem paralisado e não deixa essa pessoa avançar no propósito de Deus para a vida dela nessa terra. Quantas pessoas não saem do lugar porque o inimigo, ele tem usado o medo para paralisar muitos filhos de Deus. O medo é o que mais tem paralisado os filhos de Deus. E não podemos ser assim. Deus nos chama para viver pela fé, não pelo medo. Deus, ele te chama para viver pela fé. Viva por fé e não por vista. Você não precisa enxergar o caminho inteiro, mas somente vai. Somente se lance. Se lance em nome de Jesus. É pela fé. Não tenha medo. Não tenha medo. 3 passos para você vencer o medo. Primeiro passo para você vencer o medo. Renove sua mente com a palavra de Deus. Em Romanos 12:12. 12:2. Eu sempre vou falar desse versículo aqui, porque isso mudou a minha vida. E eu creio que vai mudar a sua também. Que Deus traga clareza para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus traga clareza para você. Eu quero que você tenha clareza, em nome de Jesus. Se você tiver alguma pergunta, viu, meninas que estão me vendo? Se você tiver perguntas, se tiver alguma dúvida, por favor, não fique com dúvida. Não fique com dúvida no seu coração, com incertezas. Mas busque clareza. Se precisar de mim, eu estou aqui, tá? Para ajudar vocês.
Então busque clareza, porque é muito ruim você viver uma vida na escuridão, sem clareza das coisas. E as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Amém? E Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário nós renovarmos a nossa mente. E não é só um dia na semana, não é só um dia no mês, não é só um dia no ano, não. É todos os dias. Nós precisamos sofrer uma metanoia na nossa mente. E por que muitos têm medo? Porque não busca clareza, não busca entendimento. E às vezes vivem uma vida toda sofrida. Porque o quê? Não tem conhecimento. Não tem entendimento. Às vezes até conhece de ouvir falar, mas não tem, não entendeu, não teve clareza no coração. Então nós precisamos que primeiro passo para vencer o medo, renove a sua mente. Renove a sua mente. Por quê? Porque o medo entra pela mente. O medo, ele entra, é pela nossa mente. O medo, ele entra na nossa mente. E quem pode transformar esse medo? Quem pode transformar esse medo? Quem pode transformar os nossos pensamentos? Não é Deus? Deus pode transformar. Deus, ele pode transformar o medo em coragem. Por isso a necessidade de nós transformarmos a nossa mente. Vem o medo, na onde? Na nossa mente. Deus, ele transforma aquele medo em coragem. Eu tô com medo, mas mesmo assim eu tenho coragem. É Deus que tem esse poder. Não é seu não, é o Espírito Santo. Se você for na sua carne, você vai ficar assim, ó, só tremendo, não sai do lugar. Fica paralisada, fica assim, ó. Não sai do lugar. Então é necessário que nós sermos transformadas todos os dias pela palavra de Deus. Precisamos ser transformadas pela palavra de Deus. Porque às vezes vem pensamentos, igual eu já disse, setas do maligno, para tentar o que? Nos paralisar. E vem as setas, e vem os pensamentos. Parece que até uma pessoa conversando com você, jogando um monte de coisa na sua mente. Mas a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para andar por cima e não por baixo. Nós somos transformadas todos os dias. Se você sentir medo de determinada coisa, primeiro passo, seja transformada pela palavra de Deus. Cite para você, fala em voz alta, versículos bíblicos que tiram o medo do seu coração. Cite versículos bíblicos que falam o quê? De coragem, de fé, todos os dias. Fale para você mesmo. Se você é uma pessoa medrosa, que eu já fui também, uma pessoa muito medrosa, comece a citar a palavra de Deus, até se tornar realidade para você. Deus não me deu espírito, eu citava muito isso. Deus não me deu espírito de medo. Deus me deu um espírito ousado. Deus me deu um espírito de amor. Deus, ele me deu um espírito de equilíbrio. Deus, ele me deu esse espírito. Eu não tenho espírito de medo. O espírito de medo é um espírito contrário. Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus que mora no meu coração, que me guia, que é comigo, é ele que vai na frente das batalhas. Não tem como dar errado. Até aquilo que parece ter dado errado já deu certo, porque eu aprendi. O Filho de Deus, ele nunca perde, ou ele aprende, ou ele ganha. Então é isso, é confiar em Deus, é ser renovada a sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Segundo passo para você enfrentar o medo. Enfrente seus medos com fé. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu? Deus não mandou para você? Olha, eu não te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para que você está com medo? Para que nós sentimos medo? Se Deus ele falou assim, olha, não temas. Não temas.
Eu tenho até um versículo que diz assim, não temas, crê somente. Creia. Quando nós sentimos medos e ficamos paralisadas, nós não confiamos em Deus. Porque se Ele diz que estaria conosco todos os dias, Ele vai estar. E Ele vai à frente das batalhas. É Ele que vai à frente das batalhas. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Então o Senhor, Ele diz, não te mandei eu? Esforça. Saia do lugar, tem que ter um esforço da sua parte. Você tem que querer, você tem que decidir. Tem que haver um esforço da nossa parte. Deus, Ele já fez a parte dele. Ele diz, eu vou com você. Eu vou na frente das batalhas. Somente se esforce, faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Esforça de ter bom ânimo. Não pasme. Para que você está espantado? Para que você está com tanto medo, assombrado? Nem te espantes. Nem pasme, nem te espantes. Por quê? O Senhor é teu Deus. O Senhor teu Deus é o que? Contigo. Por onde quer que andares. É por onde você estiver. É onde você andar. Deus, Ele está com você. Deus, Ele está com você. Não tem necessidade de você o quê? Ter medo. Tenha fé. Fé. E às vezes para você ter fé, às vezes não, sempre para você ter fé, a circunstância vai te mostrar o contrário. Mas você tem que olhar pela visão do seu coração, assim como eu disse na outra live. Olhe para a visão que Deus, Ele já te deu. Olhe para a visão do coração, pelos olhos do coração. Olhe com os olhos do coração. Deus te deu a visão, Ele vai dar a provisão. Deus, Ele te deu a visão no seu coração. Ele vai preparar os recursos. É Ele que vai com você. Não é na sua natureza humana, não é na força do seu braço. O Espírito Santo está com você. Isso te basta. Ele é com você. Tenha fé, tenha coragem. Saia do lugar. Desperta. Desperta tu que dormes. É hora de despertar. Deus disse a Josué, não temas. Deus, Ele fala todo dia, não temas. Crê somente, não temas, não temas, não temas, não temas. Para que ter medo? Porque sabia que ele enfrentaria o desafio. Deus, Ele sabe. Deus, Ele falou para Josué aqui porque Deus, Ele já sabia que Josué ia passar por desafios. Assim como eu e você. Nós vamos passar por desafios. Não pense que a vida é só um mar de rosas, não. É desafiador, tem os espinhos. Tem aquilo que vamos dizer, o vento ao contrário. Tem. Então você precisa o quê? Ter coragem, enfrentar, fazer o que precisa ser feito. Tem o que você não consegue fazer, deixa para Deus, Ele faz, Ele é o Deus do possível. Aquilo que é impossível para você, você serve um Deus, o Deus do possível, porque para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus. O medo, ele diminui quando o quê? Quando você age com coragem. O medo, ele vai diminuindo quando você dá passos de coragem. Às vezes você tem medo de alguma coisinha, vamos dizer, falar em público. E às vezes você treme, fica assim. Mas quando você dá um passo de fé, quando você decide, eu vou falar, mesmo tremendo, mesmo coração acelerando, mesmo parecendo que você vai desmaiar, mas você vai lá e o quê? E faz. O medo, ele diminui. O medo, ele vai diminuindo. Quando a pessoa ela tem muito medo, é porque ela não passa por desafios. Eu volto. Qual o desafio? Às vezes tem uns desafios que a gente tem que fazer para nosso corpo todos os dias. Exercício. Se você não passar por desafios, você não conseguir vencer nem a sua natureza humana, você não vai conseguir fazer nada nessa vida. Primeiro que você tem que dominar é a sua natureza humana. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer um exercício. Eu vou comer saudável. Primeiro você. A mudança começa em nós. Os desafios, você tem que desafiar até a sua própria carne. É necessário passar os desafios, ter o quê? Passos de fé. É muito fácil você falar e não fazer. É muito fácil eu vir aqui, às vezes, falar um monte de coisa para vocês e no dia a dia eu não fazer. Uma coisa que eu pedi para Deus esse ano, eu falei, Senhor, Senhor, eu quero ser mais praticante do que falar da tua palavra.
porque eu quero viver isso na minha vida. Não adianta nada eu falar para vocês e eu não cumprir, e eu não fazer. Primeiro é você, primeiro você faz. Primeiro você busca para você. É isso aí, Acre. Davi não olhou o tamanho do gigante, de Golias, quando ele lutou. Não olhe para o tamanho do medo que você sente, não. Vai na luta, vai. Deus é com você. Assim como a Acla diz aqui, eu lembrei. Olha para você ver. Davi, ele foi contra aquele gigante que afrontava ele. Que afrontava, na verdade, nem afrontava ele. Afrontava o povo do exército do Deus vivo. Ele falou assim, é uma afronta para o meu Deus. Quem é esse tal incircunciso filisteu? Nem chamou ele de gigante, não. Quem é esse? Para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, meu filho, vença esses desafios. Vença esse medo com o Senhor dos Exércitos. Ele é com você. Ele é com você. Você consegue, você é forte. Vença. Vença o gostosinho. Vença o pecado. Vença os prazeres momentâneos dessa vida. Você consegue. Ande no Espírito, assim como eu comecei essa live. Ande no Espírito. Se você for na força do seu braço sozinho você não consegue. Você não consegue vencer o pecado. Sem Jesus, sem Deus, você não consegue vencer. Vença os desafios. Dê passos de fé. Saia do lugar. Saia do lugar. Até quando você vai ficar aí paralisado? Não sai do lugar. Entra ano e sai ano, você tá do mesmo jeito. Tá na hora de avançar. Tá na hora de expor, tá na hora de falar, tá na hora de fazer aquilo que precisa ser feito. Tá na hora de você viver verdadeiramente o seu propósito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê passos de fé. Quanto mais passos de fé você dá, mais o medo diminui. Mais o medo vai ficando lá para trás. E você vai ver o sobrenatural agindo, operando na sua vida. Porque o milagre, ele te alcança no caminho. O milagre, ele te alcança dando passos de fé. É fazendo o que precisa ser feito. Não é paralisado. Não é acomodado. Não é de braços cruzados. Você não vai criar músculo se você ficar uma vida sedentária, deitada no sofá, com os pezinhos para cima. Não vai criar músculo. Assim também a sua vida com Deus. Se você não sofrer uma metanoia todos os dias, renovar sua mente, você não vai crescer espiritualmente. Você não vai criar músculos espirituais. É necessário você se desafiar. Não deixe a sua carne dominar. A sua carne, ela quer ficar deitada. A sua carne, ela quer o gostosinho. A sua carne, ela quer o bem bom, que não é bom para você. Por isso é necessário você se encher do Espírito. Se encha do Espírito. Se esforce, saia do lugar. Deus, ele não faz mágica, ele faz milagre. E milagre é no caminho. Milagre é um passo. Você põe o pé, Deus coloca o chão. Em nome de Jesus. Amém? Em 1 João, capítulo 11, em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. É o que eu disse, ó. Confie no amor de Deus. Confie no amor de Deus. Não é na sua força. Quando você se sente amada, quando você tem o amor de Deus no seu coração, não porque você merece, porque você recebeu de graça o amor de Deus sobre a sua vida, você tem esse amor. E quando você tem esse amor, você não tem medo de mais nada nessa vida. É igual eu disse para você, se você está com medo, é porque tem um bloqueio aí na sua identidade. Quando você tem o perfeito amor, o primeiro amor, que é o amor de Deus, quando a pessoa fala assim, volte o primeiro amor, qual o primeiro amor? Não é as primeiras obras. Não, qual as primeiras obras? A obra de Cristo. É a obra de amor de Deus. É o amor de Deus. O princípio é o quê? O amor de Deus. Primeiro amor é o quê? O amor de Deus. Quando você se sente amada, você pode amar.
Quando você se sente amada, você enfrenta desafios. Quando você se sente amada, você não faz o gostosinho, você vence o pecado. Quando você se sente amada, o diabo não pode te vencer. Por quê? Porque você foi amada. Você é amada. Você é guardada. Você é protegida. O inimigo não pode tocar em você. Você se sente amada. O amor, o verdadeiro amor, ele lança fora. Essa palavra eu citava muito para mim. Falava, Deus, o Senhor me amou. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E às vezes eu tinha muito medo. Sabe o que eu fazia com esse versículo? Falava em voz alta. Deus, o Senhor não deu o espírito de medo, mas de amor, de moderação, de equilíbrio. Senhor, o Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu lanço esse medo fora e eu vou com coragem, em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor vai comigo. O Senhor nunca me desamparou e não vai me desamparar. O Senhor nunca vai me desamparar, nunca vai me deixar. Cite, fala para você mesmo essa palavra. Se você está aí com medo do que vão dizer, o que vão falar, cite para você mesmo. Se você tem medo de fazer o que precisa ser feito, vá com medo, mas vá com coragem. Tenha sentimento de medo, mas vá com coragem. Eu vou fazer, eu decido fazer. Em nome de Jesus. E não vai ser gostosinho. É desafiador, é sangue, suor e gordura. É sangue, suor e gordura. Não pensa que é tudo assim, não. Por isso que o reino de Deus é o quê? Tem que entrar pela porta estreita. A larga é do caminho que leva à perdição, meu filho. A larga, o gostosinho é para que leva à perdição. O mundo tá tudo gostosinho. Tudo gostosinho. Tá tudo gostosinho lá, quentinho. Tá lá no morninho. Tá em cima do muro, muito cristão tá em cima do muro, nem frio nem quente, tá lá no morninho. É só pros fortes mesmo, é só pras fortes. Escuta o que eu tô te falando. Decida, tenha coragem. Entra pela porta estreita, faça o que precisa ser feito. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. Quando sabemos que Deus cuida de nós, não há razão para temer. Quando você tem a certeza no seu coração, não, Deus cuida de mim. Filha, não tem como temer. Não tem como você não agir com coragem. Não tem como você não agir destemida. Não tem como. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. Você sabe quem é você em Cristo. Você não é a sua profissão. Você não é o seu trabalho. Você é filha amada. Você é o quê? Filho amado. Bom dia, irmã Neuza. Que bom ver você por aqui. Deus abençoe, viu? Então, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando você sabe que Deus é com você, não tem como temer. Não tem como você ter medo de julgamentos. Não tem como você ter medo de pessoas criticando você. Não tem como. Porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe que você é amada, que você é amado. Que você é escolhido para esse tempo. Que você não anda por vista, mas você anda por fé. Você sabe que não é na força do seu braço, mas é o Espírito Santo que habita em você. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós fazemos tudo certinho, não. É porque o Espírito Santo habita em nós. E tudo é por Ele, para Ele. É Ele que nos conduz. É Ele que nos conduz. É Ele que vai diante de nós. Somente se lance a esse amor de Jesus por você, esse amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Que a nossa mente não é capaz de entender esse amor que Deus ele derrama sobre a nossa vida. Essa misericórdia, essa fidelidade sobre nós todos os dias. Deus ele não quer pessoa perfeita não, ele quer coração disponível. Então se entregue a ele. Em nome de Jesus, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se lance nesse amor de Jesus. Aceita que dói menos. Aceita que você é amada. Aceita que você é escolhido nesse tempo. Só aceita. Só recebe presente. Não é por seu merecimento, não. Só recebe o amor de Deus. Você não merece mesmo, não. Nós não merecemos o amor de Deus. Mas Ele escolheu nos amar. O amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o temor, todo o medo.
Em nome de Jesus. História inspiradora para nós. Pedro, né? Vamos contar a história de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Quando focou em Jesus, presta atenção. Pedro, ele andou sobre as águas. Quando ele focou em Jesus, eu já falei isso aqui na outra live. Mas começou a afundar quando olhou para o vento. O medo nos afunda, mas a fé nos mantém firmes. Pedro, quando ele focou em Jesus, tudo era possível para Pedro. Ele andou sobre as águas. Quando você foca Jesus na sua vida, tudo é possível para você. Tudo é possível para você quando você foca em Jesus. Agora, quando você tira os olhos de Jesus, assim como Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Ele olhou para as circunstâncias. Ele começou a ter o quê? Medo. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. Até quando você vai ficar com medo? Só afundando na vida? Está na hora de você focar em Jesus. Foca em Jesus, porque tudo é possível para aquele que quer. Tudo é possível para aquele que está com foco em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele que você tem que focar. Não foque no ser humano, não. Nós somos todo mundo falho. Não foque em pessoas, não. Não foque em circunstâncias, não. Não foque no pecado. Não foque. Foque em Jesus. Foque em Jesus, porque senão você vai afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Vai afundar. Assim como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Você vai afundar. E não é isso que Deus ele quer para você. Foque em Jesus. Não temas. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo de enfrentar os desafios. Não tenha medo de fazer o que precisa ser feito. Não tenha medo. Foque em Jesus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e sai do lugar. Tem até um louvor. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te ajudar. Só segura na mão dele. Segura na mão dele. Para que você está com medo? Assim como Pedro lá afundou. Mas o que Jesus ele fez? Estendeu a mão. Vem, Pedro. Você pode ter afundado até hoje, mas Jesus ele te dá a mão para te levantar. Você não vai morrer nessas águas, não. Você não vai morrer nesse poço, não. Ele te dá a mão hoje para te levantar. Olha, foca em mim. Olha para mim. Para que você olhou pro vento? Para que você teve medo? Eu não disse para você crer somente? Pedro, para que você olhou pro vento, para a tempestade, Pedro? Eu não falei para você? Só vem. Só sai do lugar, vem. Deus ele fala para você, só vem. Sai do lugar. Coloca o pé que eu vou colocar o chão. Antes sobre as águas. Faço o impossível aí para você. Eu sou o Deus do possível. Posso. Você pode todas as coisas em mim que te fortalece. Você pode todas as coisas. No Senhor que te fortalece. Só vai. Só haja. Saia do lugar. Não fica paralisado. Deixe que os outros que pensem, que falem de mim o que quiser. Nada vai abalar a minha fé. Fala para você. Deixe que pense, que fale de mim o que quiser. Nada vai abalar a minha fé. Eu vou fazer. Eu vou sair do lugar. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Em nome de Jesus. Desperta tu que dormes. Em nome de Jesus. Vamos para a prática? Comece hoje. Identifica o medo. Vê de que você tem medo. Você tem medo de altura? Vai no prédio da sua cidade. Sobe na maior altura lá e olha lá de cima. Olha para baixo lá. Não tem medo. E cita para você. Eu não tenho espírito de medo. Eu não tenho medo, eu tenho coragem. Se desafie. Você tem medo de falar em público? Abra uma live lá no story lá. Fala só assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai lá e fala. Mostra sua carinha linda, maravilhosa. Os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. O mundo tá perdido. Pessoa abre um Instagram, abre um trem lá para falar asneira e você não faz nada. Vai lá, fala de Jesus. Fala, expõe Jesus. Expõe aquilo que você crê.
aquilo que você acredita. Fala de Jesus. Fala de Jesus para as pessoas. Fala, se expressa. Se tiver medo, vergonha, faz assim mesmo. Vença o medo com a coragem. Você tem medo, vamos dizer, de fazer exercício? Faça hoje, comece hoje. Para que vai começar amanhã ou segunda-feira? Faça hoje. Faz uns polichinela aí, soa. É sangue, suor e gordura. Ah, eu tenho medo de comer saudável. Ah, é ruim demais. Faça hoje, coma saudável. Larga esses industrializados aí. Cuida desse corpinho maravilhoso seu. Cuida. É necessário. Cuida desse corpo. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai cuidar de mais nada na sua vida. Escuta o que eu tô te falando. Se você não come saudável, não faz o exercício, você não vai dar conta de nada nessa sua vida. Você precisa desse corpinho. Se você não cuidar dele, seu tempo de validade vai ser breve. Rapidinho você vai morrer. Então cuida de você. Passe por desafios. Faça o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Chega de ficar paralisada. Chega de ficar paralisado, deixando a vida me levar, a vida leva eu. É amanhã, é segunda, é terça, é quinta, não é hoje. Você só tem hoje. Você pode fazer só hoje. Todos os dias você pode vencer desafio e falar assim, eu venci. Hoje eu venci. Eu fiz. Eu fiz o que precisa ser feito. Tá feito, pronto. E faça. É um dia de cada vez. Não jogue lá para o futuro a Deus pertence. Você tem o hoje. Faça o hoje. Olha para a sua realidade e fala, Jesus, me usa na minha realidade hoje. E pronto, acabou. E seja usada, em nome de Jesus. Leia e declare, em 2 Timóteo 1:7, né? Que eu li hoje. Deus não me deu o espírito de medo, mas de temor. Deus não me deu um espírito de temor, que é medo, quer dizer é medo, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Temor aqui quer dizer medo. Temor a Deus é um respeito. Agora, ter medo é um desrespeito. Ter medo das coisas. Mas de fortaleza, amor e o quê? Moderação. Peça para o Senhor. Fala esse versículo até se tornar realidade para você. Deus não me deu o espírito de medo. Deus me deu um espírito o quê? De amor, de moderação, de equilíbrio. Deus me deu esse espírito. Esse espírito mora em mim, está em mim. Declare. O Espírito Santo de Deus mora em mim. O que eu preciso já está em mim. Então eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém? Dê um passo de fé hoje. Vença o medo com a coragem. Dê um passo de fé hoje. Mesmo sentindo medo, faça. Mesmo sentindo medo, faça. Vença o medo com a coragem. Somente faça o que precisa ser feito. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí, né, Águila? Falou tudo. Em nome de Jesus. É o Espírito Santo que me usa, viu? Não tem nada de mim. Eu tô falando aqui com carinho, com amor pela sua vida, tá bom? Jesus te ama. Ele te ama com amor incondicional. Deus, ele nos ama. Mas às vezes é necessário nos sacudir. É igual aquele filho que tá fazendo algo errado e o pai tem que ir lá. Eu falo pra Valentina, Valentina, para de loucura. Deus, ele fala pra você, para de loucura, para de medo. Vai pro caminho. Vai com coragem, faça o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, tá bom? Só faça. Só se lance, só vá com coragem. Deus é com você, tá bom? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos pedir pro Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Fala, Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, por nos sacudir nessa manhã. Obrigada, Deus, por tanta clareza no nosso coração. Pai, o Senhor não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um espírito que tem o amor, que tem a fortaleza, que tem o equilíbrio. Pai, foi esse espírito que o Senhor nos deu. Sabemos que não é na força do nosso braço, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos dá coragem. Pai, nos ajuda todos os dias a focar no Senhor, assim como Pedro, ele focou em Jesus e ele pôde andar sobre as águas.
Mas quando ele tirou o foco de Jesus, ele afundou. Pai, que nós não venhamos tirar o foco do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos venham estar fixos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós lançamos fora nessa manhã todo medo. Lançamos fora agora, Deus, toda dúvida, tudo aquilo que nos paralisava. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito contrário que tem paralisado essa vida até hoje. Eu digo em nome de Jesus, saia, saia dessas vidas, em nome de Jesus. Pai, que a tua bênção, que enriquece e com ela não acrescenta nenhuma dor, venha sobre essas vidas. Que elas venham provar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor os amou primeiro, que elas são amadas e por isso elas podem lançar fora todo medo. O Senhor é o perfeito amor. O Senhor nos amou primeiro e nós podemos nos sentir amadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Eu te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Fala, eu recebo, em nome de Jesus. Fala, Deus não me deu espírito de medo, mas de amor, de moderação, de equilíbrio, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, entenderam a mensagem certinho? Todos vocês entenderam? Houve clareza aí? Em nome de Jesus? Espero que sim, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês queiram saber também, eu tô aberta a, vamos dizer assim, a indicações para me estar falando com vocês, para poder estar ajudando vocês, porque eu preciso saber da dor das pessoas para que eu possa levar o refrigério, o bálsamo, que eu possa cuidar em nome de Jesus, tá bom? Aí qualquer coisa me deixa lá no direct, uma pergunta, falar sobre alguma coisa, qualquer coisa que vocês tenham o desejo de ter clareza, tá bom? Ou passando por alguma aflição, alguma coisa, se eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Aí pode mandar no direct que eu vou estar respondendo com muito amor e muito carinho, tá bom? Em nome de Jesus e até amanhã. Desperta tu que dormes, é hora de despertar. São 40 dias para obter as promessas de Deus na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração, ótimo dia Áquila, Daiane, Sueli, Délcia, ótimo dia para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, se sintam amadas, muito, muito amadas por Jesus, por Deus e por mim também, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.